Boa noite a todos, que a paz do meigo nazareno nos envolva hoje e sempre. Que possamos, na noite de hoje, sermos muito claros na importância da lei de sociedade que nos envolve, nas nossas relações interpessoais. Uma das leis das quais temos a necessidade rumo à nossa perfeição moral. Vou convidar a todos para um momento de prece, de conexão com a equipe espiritual da casa. A casa, ela nos acolhe, alimenta, ajuda. Então é fundamental nos conectarmos à sociedade espírita. Paz, amor e caridade recebe a todos neste momento, para esse momento de reflexão. Vamos lá, então. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que a vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar no progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e a humildade, que fará de nossas almas um espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Então, iniciamos o estudo reflexivo sobre a lei de sociedade. As questões do Livro dos Espíritos que estão envolvidas nesse tema vai da questão 766 a 775. Vamos ao início, então. A questão 766 Kardec faz a seguinte proposta: a vida social está na natureza? E os espíritos amigos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Sérgio Lopes, na sua obra Leis Morais e Saúde Mental, nos faz refletir exatamente sobre isso, dizendo: viver não é suficiente, conviver sim. Conviver significa relacionar-se. Quem não se relaciona, não vive plenamente. Boa noite, João, seja bem-vindo. Na questão 768, ele vai nos falar exatamente que a vida vem de Deus, que a criou para que a gente possa seguir a lei de evolução, para desenvolver nossas faculdades. Para isso, o contato com os nossos irmãos de caminhada é fundamental, tanto os do plano material quanto do plano espiritual, tanto para aprender quanto para exercitar o aprendizado adquirido. Então, é um processo que nós estamos ainda, engatinhando nesse planeta de provas e expiações e que passará, então, a ser um planeta de regeneração. As pessoas buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso. Boa noite, Lisete. Então, faz parte dessa nossa estadia aqui nessa morada do Pai,
enquanto família universal, esse convívio onde um irá ajudar o outro na lei de progresso, que não é só individual, mas também coletiva. Essa ajuda mútua, né, dentro das nossas potencialidades, a cada encarnação, ampliando os talentos que possuímos, né, sempre buscando fazer mais e melhor para contribuir de uma maneira fundamental na vinha do Pai. Não passarmos por aqui em branco, mas deixarmos as nossas marcas, como filhos muito amados que somos desse Deus de amor e bondade. Ninguém possui todas as faculdades, nós vamos exercitando cada uma delas, né? Ou mais de uma, dependendo daquelas que já trazemos desenvolvidas e daquelas que ainda temos em germe e que precisam ser trabalhadas. Então, cada oportunidade reencarnatória nos permite ampliar esse leque de potencialidades que todos temos. Saímos de atividades extremamente materiais, braçais, né, no passado evolutivo, para usarmos cada vez mais o intelecto. E estamos aí, vivendo e assistindo todas essas mudanças, né, o surgimento de profissões que até então não existiam, porque não existia uma tecnologia como temos hoje, que está nos propiciando, inclusive, estar aqui, né, neste momento, uns com os outros. Na questão 767, Kardec tinha uma preocupação com relação às pessoas que se isolam, que entram num estado que a gente chama de insulamento. E aí nessa questão, os nossos irmãos espirituais colocam que o isolamento é totalmente contrário à lei da natureza, já que somos seres sociais na base, né? Então, um eremita, um ermitão, né, é um indivíduo que usualmente, ou por penitência, ou por religiosidade, ou por misantropia, que é ter desconfiança da humanidade, não querer conviver com os humanos, ou simplesmente por um amor à natureza, de querer viver longe da sociedade, mas junto com a natureza. Normalmente vive em local deserto, isolado, onde muitas vezes põe em risco sua própria vida, porque nem sempre as pessoas sabem que essa pessoa está ali. Então, se ela adoecer, se ela passar mal, não tem como normalmente ser ajudado, a não ser pelos próprios espíritos, em função do ambiente que se encontra, né? Na questão 770 a 772, o psiquiatra Sérgio Lopes nos orienta a respeito do isolamento e o que ele pode provocar em nós nessa caminhada. Ele nos diz que os transtornos mentais mais importantes estão associados a um certo grau de isolamento. E quanto mais tempo nos isolarmos, mais difícil o retorno à normalidade. E a gente pode se isolar por vários motivos, como eu já apresentei antes, mas também pode ser emocional. Podemos nos isolar diante da perda de um ente querido, diante de uma mágoa, de um ressentimento, quando deixamos que a melancolia cresça em nós, né, e cada vez mais vamos desejando muitas vezes não estar mais na Terra, porque não sentimos afinidade com aqueles que aqui estão. Então, tudo isso a gente deve combater em nós, porque a saudade do plano espiritual e dos que ficaram lá é grande, né? É a nossa pátria. Mas devemos entender que não foi por acaso que nós viemos à Terra, nós pedimos isso. É necessário para o nosso avanço, é exatamente, né, caminhando nessa jornada que realmente nós vamos nos aprimorando, refazendo equívocos, ampliando o nosso leque dentro da família universal, tendo encontro com antigos amores, com antigos adversários, pessoas que ferimos, que magoamos e que temos agora a oportunidade,
pela lei do amor, né? De resgatar esses afetos, já que somos todos irmãos. Então, é importante vivermos em harmonia, termos um coração tranquilo, sem mágoa, sem ressentimento. É fundamental. E vejam, se continuarmos no isolamento, podemos caminhar na direção da depressão e da depressão para estados complexos, inclusive de loucura. Então, não é à toa que Sérgio Lopes nos chama a atenção sobre tudo isso, né? Existem seres humanos que fogem dos prazeres e das comodidades do mundo, mas não para viver isolados, mas para socorrerem os irmãos do caminho, obedecendo à lei de trabalho, e nós temos muitos exemplos disso. Nós temos o nosso irmão Chico, que é o nosso referencial com relação a tudo isso, Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, o próprio Divaldo, né? Pessoas que estão continuamente lidando com o semelhante, ajudando, colaborando, né? Então não tem aquela vida social que a maioria de nós tem. Né? Então muitas vezes abrem mão de várias atividades para se dedicar ao auxílio não só de encarnados, mas também de desencarnados. O trabalho com Jesus se faz sempre pela colaboração. Então, todas as instituições que, em nome de Jesus, fazem qualquer atividade junto ao próximo, têm isso claro, porque foi o próprio Mestre Jesus que ensinou isso. Quando iniciou o seu trajeto de caminhada, ele foi buscar entre os irmãos que se comprometeram com ele, diante da Boa Nova e dos ensinamentos, uma equipe inicial. Eram 12, mas depois se tornaram muitos. Né? E hoje são milhares a espalhar a Boa Nova. Essa essência fundamental, né? De amor, de solidariedade, de fraternidade. Os ensinamentos do Mestre são riquíssimos em resgate de cidadania, de dignidade, de respeito ao semelhante. São tantos ensinamentos para exatamente vivermos de maneira coerente com aquilo que o Pai espera de nós diante da lei de sociedade. Então, a Terra é uma grande escola, um meio de educação e de aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo, mas também pelo sofrimento, né? No convívio social. E esse sofrimento, muitas vezes, foi gerado na encarnação passada. Então, viemos nessa para ressarcirmos, nos reeducarmos diante da lei do amor e nos prepararmos para o futuro, já que todas as encarnações estão interconectadas, né? Assim como os elementos, os seres que vivem uns com os outros. Buscai e achareis, trabalha e produzirás, ajuda-te e o céu te ajudará. Desta forma serás o filho de tuas obras, pela construção de méritos, a cada um segundo suas obras. Né? Nós temos que fazer a nossa parte na vinha do Pai, contribuir, nós que somos os trabalhadores da última hora, que aproveitamos tudo aquilo que foi produzido pelos nossos irmãos ao longo desses milênios, que temos uma qualidade de vida hoje, fruto de uma construção coletiva. Temos que sempre entender isso. Não tem como sozinhos fazermos nada. Tudo pede a colaboração uns dos outros. E na área da educação, da saúde, seja ela qual for, estaremos sempre lidando com outras mentes que têm outras compreensões, outras visão de mundo, né? E que podem colaborar também para que a gente venha a crescer, respeitando essas diferenças nas ideias, na forma de entender como estão no mundo, o que estão fazendo, como estão colaborando. O relacionamento humano equilibrado nos impõe regras de convivência social que devem estimular as aquisições dos valores morais, do fazer o bem. Né? Vejam a importância desse convívio, dessas relações em diferentes espaços. E o primeiro espaço, a mini-sociedade, né? A base da sociedade, a célula
básica é a família e os laços de família que temos. Vejamos então da questão 773 a 775, que vai ter exatamente esse olhar. Nós temos várias obras que estão altamente ligadas com a vida de família e com as situações que ali existem, a importância de nos apoiarmos mutuamente, de trabalharmos sobre a ótica da esperança e do otimismo para nos ajudarmos. Então, os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados tornam os primeiros, ensejando-nos o melhor modo de aprendermos a amarmos-nos como irmãos. Né? Então, é um aprendizado, você tem que viver isso para poder entender a importância. A constituição da família, ela tem dupla função. Uma é educadora e a outra é regenerativa, isto é a nossa oportunidade de resgatarmos uma série de coisas e de nos regenerarmos diante das leis do Pai, né? Tornarmos uma pessoa comprometida com o bem e aproximarmos-nos mais de Deus. Porque é exatamente essa questão que será, né, proposta pelo Pai no retorno desses filhos e desses pais, que fizeste dos filhos que eu te confiei, transformaste-o em pessoas de bem. Então, essa é exatamente a cobrança que todos nós, que em algum momento fomos pais, teremos com relação a esses espíritos que estão na nossa jornada. Então, nossos filhos são espíritos. Eles não são, na verdade, nossos, porque nós não somos pais, filhos, tios, avós. Estamos. Isso é uma função momentânea dentro do quadro evolutivo. Então, é importante nós percebermos como as coisas se dão. Então, o lar é o alicerce da civilização, possibilitando a reencarnação e o revezamento entre os seres, ora como pais, ora como filhos, como avós, como amigos, como tios. Né? Então, essa caminhada, ela se dá sempre coletivamente, mudando os papéis, né? Ora, alguns estão no plano espiritual, outros no plano material, como o nosso irmão André Luiz nos deixa muito claro no nosso lar, né? E também na obra E a Vida Continua. Na verdade, todas as suas obras deixam muito claro essa vida de relação entre o plano espiritual e o material. E a importância de mantermos a harmonia entre os dois. Nós vamos ter, né, o capítulo 14, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, os tipos de família, né, assim como os laços que as unem. Então, os espirituais, que são duráveis, né, e os corporais, que são frágeis. Então, no momento em que nós vamos entendendo a lei de amor e vamos nos ajudando mutuamente, nós saímos dessa fragilidade, que são essas uniões momentâneas na Terra para a evolução, e caminhamos na direção da família espiritual, que é a família universal. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, Deus, que nos ama a todos igualmente e nos dá justamente essas oportunidades para refazermos a caminhada em harmonia, em equilíbrio, né? Então, nos unirmos, nos valorizarmos cada vez mais. A família terrestre é formada de agentes diversos, dentro da lei de ação e reação vivida ao longo das encarnações, porquanto nela se reencontram afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis à lei de amor. Na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E eles nos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Richard Simonetti nos conduz à seguinte reflexão, na sua obra A Constituição Divina. Constituição Divina, tá? Então, em qualquer setor da atividade humana, somente nos integraremos realmente na sociedade em que vivemos quando passarmos do isolamento, egoísmo,
para o altruísmo, cultivo do amor pela humanidade. Joana de Ângeles nos diz algo parecido na sua obra Plenitude, a importância do altruísmo para a cessação dos nossos sofrimentos. Seguem esse caminho abençoado aqueles que se empenham por ser úteis, buscando ajudar o semelhante em suas necessidades, onde estiverem, conscientes que serão felizes na medida em que trabalharem pela felicidade do próximo. Não tem como ser feliz sozinho. Felicidade não é uma estação, é uma forma de se viajar. Uma vez adquirida, todas as estações serão maravilhosas, né? Porque nós estaremos cientes de que tudo é necessário para o nosso crescimento e para nosso aperfeiçoamento. Então, fica de sugestões para leitura com relação à família, os laços de família, a obra, né? Os laços de família, são diversos autores, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Vivências do Amor em Família, também do Divaldo de Diversos Espíritos. O espírito do Raul Teixeira, Veredas Familiar. SOS Família, que também foram vários espíritos, né, que utilizaram a mediunidade de Divaldo para contribuir. Nossos Filhos São Espíritos, também é uma obra muito importante para estudos e reflexões, além das obras que eu utilizei para esse tema de hoje, que envolvem basicamente Leis Morais e Saúde Moral e Saúde Mental do Sérgio Lopes, a Constituição Divina do Richard Simonetti, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Vivendo o Evangelho, volume 2, onde o espírito André Luiz, pela psicografia de Antônio Badu e Filho, vai contribuir com o nosso encerramento de hoje, tá? Mas Joana ainda nos fala, na sua obra Jesus do Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que enquanto o egoísmo conspira contra a caridade, esta é a terapia eficiente, única de que dispõe a vida para desenvolver os sentimentos de fraternidade e de justiça entre os homens. À medida que o ser humano adquire conhecimento e desenvolve o sentimento de dignificação, o egoísmo cederá passo, né, a essa nova mentalidade psicológica e comportamental, portadora de saúde tanto quanto de enriquecimento emocional para captar a felicidade a que todos aspiram. E o nosso irmão André Luiz vai nos propor o seguinte: o título é Perante a Lei Divina. Você tem recursos, e o que faz pelos outros? Tem cultura, e ensina os ignorantes? Tem fortuna, e auxilia os miseráveis? Tem roupa, e veste os maltrapilhos? Tem mesa farta, e favorece os pedintes? Tem saúde e socorre os enfermos. Tem privilégios e ajuda os deserdados. Tem poder e pensa nos desvalidos. Tem família e protege os órfãos. Tem amigos e visita os solitários. Tem alegria e ampara os tristes. Tem equilíbrio e orienta os incautos. Tem fé e atende os descrentes. Tem esperança e conforta os aflitos. Diante do mundo, conquistando glórias e vantagens, você é aplaudido como vencedor. Entretanto, insulado no egoísmo e distante da caridade para com o próximo, perante a lei divina, é apenas um vencido. Coisas para nós pensarmos. Cada vez mais recebemos instruções e percebemos o quão pouco ainda fazemos diante das leis de Deus e daquilo que o Mestre Jesus, modelo e guia, nos deixou como um farol para organizar a nossa caminhada. Vamos, como Francisco de Assis, propor uma mudança
mas também uma ajuda na vinha do Pai. Vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente e nos conectarmos a essa equipe de amor e bondade que neste instante derrama a chuva de energias poderosas sobre cada um de nós e nossas necessidades. Te agradecemos, Senhor, por alimentar o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa alegria de viver através da equipe espiritual, mas também de fortalecer nossas energias magnéticas para células, tecidos e órgãos, nos dando uma sensação de bem-estar e harmonia interior. Temos muito a te agradecer e neste momento vamos fazer a prece de Francisco de Assis, em gratidão, mas também em comprometimento. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Espero ter contribuído de alguma maneira para reflexões sobre a importância das leis morais, as leis divinas, e estimulá-los a estudar as questões no Livro dos Espíritos e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Espero contribuir com seu bem-estar de fim de semana e pedindo sempre ao Mestre Jesus muita paz a todos nós. Um grande abraço. Até a próxima.